Olá, eu sou o Alcides, trabalho na Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Sou responsável pela Coordenação Municipal de Endemias. A Coordenação de Endemias atua no controle de vetores transmissores das doenças dengue, chikungunya, zika, febre amarela, leishmaniose, malária e chagas. Vamos falar um pouquinho do controle do Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela urbana. Bom, esse é o Aedes aegypti. Esse é o principal transmissor dessas doenças nas Américas. Combater o mosquito é responsabilidade de todos. Então, todos nós, em algum momento, precisamos estar atentos a isso. Olhar os nossos quintais, nossas casas e fazer esse combate junto com o poder público. Aqui eu coloco um gráfico comparativo de casos notificados e confirmados de dengue no ano 2019 e 2020. O azulzinho é 2019 e o verde 2020, os notificados. Então vocês podem ver que nós tivemos epidemias nesses 2 anos, principalmente no início, que é o período das chuvas, sendo menor em 2020 e também a diminuição em 2020 foi mais rápido. A partir de março nós conseguimos voltar para os patamares normais e estamos terminando o ano com números bastante baixos. Aqui é a mesma informação, só em linha, para vocês verem os picos como são altos, Fevereiro de 2020 foi um dos mais altos que eu já vi aqui em Três Lagoas, mais de 1.400 casos notificados. E esse aqui é o ciclo do mosquito, A fêmea posta seus ovos, que ao entrar em contato com água, eclodem, se transformam em larvas, que são 4 estágios de larvas, depois transformam-se em pupa, e aí chegando à fase alada, que é a fase que ele transmite a doença, É a fase mais difícil de estar conseguindo eliminar ele, só através de inseticidas, e fica muito mais complicado. As ações de controle da dengue, chikungunya e zika estão voltadas para o controle do vetor, através das atividades abaixo descritas, direcionadas aos imóveis urbanos e a disponibilidade dos criadouros artificiais. Uma das principais atividades é a visita domiciliar casa a casa. Ela é realizada bimestralmente aos imóveis, tanto residência como comércio, como terreno baldio, pontos estratégicos e outros imóveis. Nesse local eles fazem um tratamento focal com herbicida, controle mecânico de criadouros e educação em saúde pelos agentes. Durante o ano todo, de janeiro a dezembro, são feitas essas visitas. A outra atividade é a visita quinzenal aos pontos estratégicos, que nós chamamos de PE, que são borracharias, ferrovelhos, oficinas, cemitérios, para inspeção, controle de criadouros, tratamento focal também com herbicida. E nesse local tem um diferencial, a gente passa inseticida, que é o tratamento perifocal, nos criadouros que são novos ou naqueles que ainda não foram tratados, para eliminar o mosquito adulto. E fazemos a parte de educação em saúde, que é orientar o proprietário que ele precisa ser responsável pelo seu estabelecimento e deixar de um jeito que não seja propício à proliferação do mosquito. Outra atividade que fazemos é o levantamento de índice rápido Aedes aegypti, o LIRA. É feito bimestralmente, a cada 2 meses. Este ano ficou bastante prejudicado pela pandemia, então a gente fez em janeiro, depois suspendeu, só viemos fazer em novembro. Outra atividade é o bloqueio de casos suspeitos de dengue, chikungunya, zika, é feito com uma bomba postal motorizada para interromper a cadeia de transmissão da doença. Os casos são notificados nas nossas unidades, tanto unidade de saúde, como UPA, como hospitais, e essa notificação vai para a nossa vigilância epidemiológica, que em seguida, após fazer a investigação, encaminha para o setor de endemias. E aí abrimos um raio naquele quarteirão, em torno de 9 quarteirões, e fazemos a borrifação casa a casa. A outra atividade, que essa é feita só em época de surto ou epidemia, é a borrifação de inseticida ultra baixo volume, que é com bomba montada sobre o veículo, chamado fumacê. Então o bairro está com índice elevado de casos de dengue, nós encaminhamos esse equipamento para fazer a borrifação. Também fazemos o recolhimento de pneus de pneumáticos inservíveis e jogados em vias públicas. Infelizmente as pessoas ainda fazem essa ação equivocada. Em vez de levar no nosso ecoponto, jogam na rua, e aí nós fazemos a recolha e levamos para o ecoponto.
Fazemos também trabalho de educação e saúde em escolas, empresas, supermercados, casas de material de construção, bancos, etc., com distribuição de materiais educativos alusivo à prevenção do combate ao AIDS. Este ano também essa ação ficou bastante prejudicada, por conta de não poder fazer aglomeração, não poder estar indo em certos locais, não ter aulas nas escolas, então a gente fez mais virtualmente. Trabalhamos com reuniões do Comitê de Mobilização contra a Dengue. Todas as informações que eu estou passando para vocês aqui são repassadas mensalmente nessa reunião do comitê, onde tem as entidades governamentais, as entidades privadas, conselhos, ONGs e entidades filantrópicas. Nesse local a gente discute as ações e são dadas sugestões de novas atividades. Outra atividade é a ação de recuperação de imóveis para aluguel e venda em parceria com as imobiliárias. São feitos através de motoqueiros que vão até as imobiliárias, pegam as chaves, vão até as casas, fazem a vistoria, vedam vaso, ralos e todo mês após esse trabalho nós fechamos um relatório e encaminhamos para a promotoria. Aqui tem algumas fotos, do nosso pessoal trabalhando, pedando a caixa d'água, fazendo inspeção, fazendo a eliminação, o controle mecânico, às vezes precisa a gente pôr a mão na massa. Aqui também fazendo a mesma coisa, no terreno baldio. Aqui a inspeção, a coleta de foco para ir para o laboratório para definir se é Aedes aegypti ou se é outro culicídio, orientando quanto à questão da caixa d'água destampada. Então, todo esse trabalho é feito pelos nossos agentes. O bloqueio de casos que eu citei ali atrás, como eu disse, os casos são notificados e aí são realizados bloqueio de caso. Tanto o controle mecânico de criadouro pelos agentes, como o químico e a questão da educação e saúde, que é orientar o morador o que pode e o que não pode deixar, como fazer a manutenção. Este é o equipamento que são utilizados pelos agentes. Eles vão no interior dos quintais das residências, após um prévio anúncio de um agente que vai na frente avisando que vai ser feita a borrifação, e aí eles vêm atrás com esse equipamento, entram nos quintais e tentam borrifar para eliminar o mosquito adulto que esteja infectado, para cortar a cadeia de transmissão. O controle de endemias, o setor de endemias, ele é dividido desta forma: uma coordenação, onde tem parte administrativa, parte técnica, o supervisor geral, que já é o técnico de campo, que são responsáveis pelas equipes, e cada equipe tem um supervisor de área, e cada supervisor de área desse, ele tem uma equipe com até 10 agentes, que são subdivididos nas micro-áreas da cidade, onde fazem as visitas domiciliares diariamente. Eu citei o levantamento rápido de índice do Aedes aegypti, o LIRA. Ele é feito, como eu disse lá, de forma bimestral. A gente divide a cidade por estratos, num espaçamento de 8.100 a 12.000 imóveis. E existe um programa no computador criado pelo Ministério da Saúde que ele faz um sorteio amostral. Então ele sorteia os quarteirões que vão ser visitados naquele ciclo. E cada quarteirão ele é visitado em torno de 20% dos imóveis. Exemplo, você visita a casa 1, pula as 4 e visita a sexta, e assim por diante. Cada quarteirão desse sorteado, você visita em torno de 20%. E você calcula 2 índices que são importantes para o nosso trabalho: índice de infestação predial e índice de Bretot. Esse é o resultado do LIRA de novembro, agora recente. Então foram visitados 2.816 imóveis. Desse total de imóveis, 31 foram positivos. Então você calcula o IIP, Índice de Infestação Predial, 1,1%, ou seja, a cada 100 casas você tem uma casa com Aedes aegypti. Desses 31 casas, nós achamos 36 depósitos criadouros com focos, que nós chamamos de índice de Bretot, que é o índice de depósito, que deu 1,3%. Para vocês terem uma ideia, os depósitos são classificados. Por exemplo, A1 é a caixa d'água elevada, aquela que está lá dentro da laje, em cima da casa, não achou nenhum foco. O A2 são outros depósitos de armazenamento de água. Os bueiros entram aí também, as bocas de lobo, mas entram os tambores no chão, as caixas d'água no chão, e aí nós achamos 4 desses com foco, 11,1% do trabalho.
O depósito tipo B são pequenos depósitos móveis, vaso de planta, prato de planta, bebedouro do animal, bacia, balde, esses pequenos depósitos que ficam no quintal. Então esse foi o que mais achou foco, 14 focos, 38,9% dos focos encontrados. Os C são depósitos, chamados de depósitos fixos, piscina, ralos, cisternas, também 5 focos foram encontrados, totalizando 13,9%. O D1 são os pneus. Com esse trabalho de recolha, a gente quase não tem encontrado pneu com foco na rua, nem nas casas, então nesse não teve nenhum. E o D2, que é o segundo criadouro mais encontrado, é o que nós chamamos de lixo. Recipientes plásticos, latas, garrafas, sucatas, entulho, 13 focos encontrados, 36,1%. E o E, o depósitos naturais, oco de árvore, oco de pedra, apenas um foi encontrado, sendo 2,8%. Então, dos imóveis positivos dos 31, 25 eram residenciais, 4 comerciais, 2 terrenos baldios e outros que são escolas, órgãos públicos, não foi encontrado nenhum foco. O Ministério trabalha com a classificação dos índices de infestação por Aedes para facilitar até o trabalho e as ações. Então, quando o índice de infestação predial é menor que 1%, ele é considerado satisfatório, porque a população do vetor é pequena, ela não tem risco de causar um surto. Então, às vezes infecta uma pessoa, mas ele não consegue fazer uma transmissão muito grande. Já na fase de alerta, que é de 1% a 3,9%, a gente é em amarelo porque a população de vetor já está aumentada e você já tem risco. E acima de 3,9%, a partir de 4%, nós estamos na área de risco. Então aí sim você tem um risco grande de ter epidemia, de ter surtos, e aí a atividade precisa ser urgente e diferenciada. Esse gráfico é feito em cima desse Lira, por tipo de imóvel, Então aquilo que eu mostrei lá atrás, total de residências, 80,6% dos focos foram encontrados residenciais, 12,9% dos focos comerciais, 6,5% em terrenos baldios. Quando você soma aqui as residências e o comércio, dão 93,5%. São locais onde tem pessoas morando, pessoas trabalhando e que poderiam ter feito alguma coisa, poderiam ter feito alguma ação. Então esse é o papel nosso enquanto morador, enquanto residente. Então temos outras atividades também realizadas pelo setor de endemias. São elas: manejo mecânico, o chamado mutirões. Em 2017, 2018, 2019 nós fizemos Meu Bairro Limpo, que foi um grande trabalho, tiramos muito material. Então a gente fazia divulgação na terça-feira e eles tinham quarta e quinta para fazer a retirada, colocar na frente da casa todo e qualquer material que acumulasse água, que fosse passivo de apodrecer, e aí era retirado pela Secretaria de Infraestrutura. O recolhimento de pneu, só para vocês terem ideia, em 2019 nós recolhemos 13.667 pneus inservíveis descartados de forma errada. Em 2020, até final de outubro, 10.182 pneus. E nós temos o Ecoponto, que fica na Edir Tomé 5562, no Distrito Industrial, no fundo do CCZ. Os pneus que são levados para lá, eles são descartados, eles são recolhidos por uma empresa chamada Reciclanip, que é responsável pelos pneus no Brasil, e levados para uma destinação adequada, para reaproveitamento, que é o ideal. Temos as ações educativas também, para leishmaniose, palestras nas escolas, nesses locais que tem crianças, para os pais, mas também ficou esse ano todo esse trabalho que envolve a população ficou bastante prejudicada. Para dengue, chikungunya, zika, ações educativas no supermercado, nas casas de material de construção, a Semana Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, visitas domiciliares com ações educativas nos bairros. Dia 27 agora foi o dia D de combate ao Aedes aegypti, nós fizemos uma grande ação no centro da cidade, trabalhando com os motoristas, com os ciclistas nos semáforos, trabalhando nos comércios, entregando material e fazendo a divulgação do trabalho e pedindo ajuda para que a gente possa passar um verão mais tranquilo.
O controle da leishmaniose é bastante diferente do controle do Aedes aegypti. Primeiro, o mosquito se desenvolve de forma diferente. O mosquito Aedes aegypti em água. O flebotomínio, que é o transmissor da leishmaniose, ele desenvolve matéria orgânica em decomposição. Por isso a importância da limpeza dos quintais. E aí são feitas 3 atividades básicas: controle químico, que é a borrifação com inseticida residual, combate ao vetor na fase adulta, né, que você borrifa as paredes internas do domicílio com um produto com inseticida e faz esse manejo para que a hora que o mosquito pousar nesse local ele entre em contato com o inseticida e morra. O manejo ambiental é a retirada de matéria orgânica, né, para combate das formas imaturas, aquilo que eu falei. Meu bairro limpo teve uma grande ajuda. Para que o morador faça a limpeza do quintal, retire as folhas, não deixe acumular e apodrecer, resto de comida, resto de fezes de animais. A criação de galinha é um dos fatores que ajuda a manter o flebótomo lá. E educação e saúde em tudo, né? Todo o trabalho que a gente consegue fazer para orientar. Aqui um gráfico mostrando de 2016 a 2020 os casos notificados, confirmados e óbitos. A gente pode ver aqui em 2018 foi mais alto, né? Teve 203 notificados, mas desses aí você pode ver que teve 7 confirmados e 2 óbitos. Em 2019 o número de notificados foi menor, mas o número de notificados e de óbitos foi maior. E esse ano, 2020, estamos com 3 casos, né, dos 46 notificados, mas não tivemos nenhum óbito, isso é muito bom. A doença de Chagas é atendida somente por denúncia, né? É uma doença que a gente já não tem mais essa transmissão aqui em todo o país, então ela ficou restrita mais para a região norte do país, região nordeste do país, região norte do país, lá na Amazônia Legal, tem muita transmissão. E principalmente agora a questão esses são os teatomínios, né? São os chamado barbeiro, que transmite a doença. E aqui o ciclo do vetor. Então o vetor se infecta em pequenos mamíferos, né? Em mamíferos, marsupiais, e se picar o homem transmite, mas ultimamente a transmissão tem sido por alimentos contaminados. Exemplo, o açaí. Na região norte ele é consumido de forma in natura nas feiras, e aí quando eles preparam ele, se o barbeiro estiver lá, o vetor, né, às vezes ele é moído, amassado junto com as suas fezes, onde está o transmissor, e aí a pessoa ingere e acaba ficando doente. A questão da malária, ações são realizadas de acordo com o caso, notificação de caso. Nós estamos aqui também é um local que nós não temos uma doença autóctone, então são casos importados. Geralmente eles chegam, vão para o hospital e aí são diagnosticados e tratados. A gente não tem transmissão autóctone há muitos anos. Nós somos fase de vigilância, trabalhamos com a vigilância apenas. Esse é o anofelino, o Anopheles, o mosquito transmissor da malária. Ele tem essa forma de pousar, diferenciado dos outros. Aqui também o ciclo, né? O Anopheles pica uma pessoa infectada e quando for passado o período de incubação, a hora que ele for sugar de outra pessoa sadia, ele transmite a doença. Não tem vacina para malária, né? Somente tratamento. Inseticidas e herbicidas utilizados nesse trabalho do setor de endemias. Então dá para você ver aqui o piriproxifene, é o herbicida que ele é utilizado no tratamento focal para o controle do Aedes aegypti. O Bete-oros, que é um biolarvicida, também é utilizado para controle do Aedes aegypti e outros mosquitos. Esse nós utilizamos nos bueiros, nos alagados, boca de dragão. A alfa-cipermetrina é um inseticida residual líquido que é para o controle de flebotomínio, é aquele que é jogado, né, que é aspergido nas paredes internas do criadouro. O cielo, o LV, ultra baixo volume, é aquele que é borrifado no fumacê, para o controle do Aedes aegypti. E o Fludora Fusion é palmolhável, também é borrifado nos pontos estratégicos. Então são esses os produtos que temos utilizado no controle do Aedes aegypti em Três Lagoas e no país. Então também para fazer esse trabalho nós precisamos fazer capacitação. Então nós fazemos capacitação todos os anos para os supervisores e agentes para o controle do Aedes aegypti, capacitação para a leishmaniose. Para quem vai fazer aquela borrifação, precisa ter a leitura certinha da quantidade de inseticida que você tem que colocar na parede. Então precisa estar com os equipamentos todos bem revisados e tem que saber fazer.
E bloqueio de casa é a mesma coisa, com a bomba costal motorizada ela é feita limpeza e manutenção semanalmente para poder fazer um trabalho de qualidade. Trabalhamos com as reuniões técnicas com os supervisores, então todo mês eu tenho uma reunião com os supervisores, a gente discute a parte técnica, discute algumas mudanças, algumas alterações, a reunião do comitê técnico para discutir os números, discutir se precisamos fazer alguma atividade extra, e a reunião do comitê de mobilização que eu já falei é aquela para discutir com a população, com as outras entidades, e aí ouvir proposta, ouvir sugestões, implantar alguma atividade diferenciada. Aqui é uma foto do nosso comitê, lá bombeiros, militares, presídio, núcleo técnico do estado, várias outras entidades participando junto com a saúde. E tudo isso que nós fizemos, todo esse trabalho que os agentes fazem, eles são digitados no CISPNCD, que é o Programa Nacional de Controle da Dengue. Todos os trabalhos são produzidos, compilados e semanalmente digitados aqui, que são enviados para o Ministério da Saúde. Então todo o trabalho é enviado para o Ministério da Saúde, para o Estado e posteriormente para o Ministério da Saúde. Então tudo que é feito em Três Lagoas, o Ministério da Saúde tem esse controle. Aqui o resumo semanal dos trabalhos, aqui os produtos que são utilizados são digitados no programa. Todos os inseticidas também precisam ser digitados, informados, porque nós trabalhamos com esse sistema de informação chamado CIES. Então todo o material, todo o insumo que vem do estado são digitados, são informados ali no CISPNCD e através desse programa a gente faz a solicitação de mais. Então precisa ser feito um controle rigoroso para a gente ter esse produto o ano todo. Isso eu queria mostrar para vocês como funciona o controle de endemias aqui no município de Três Lagoas, e quando puder fazer, após essa pandemia, de repente fazer uma visita e conhecer isso pessoalmente. Obrigado.